A paz do Senhor, sejam todos bem-vindos a esse canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui e ativa o sininho para você receber todas as notificações. Eu sou a tia Lorena Ferraz e hoje eu vou falar para vocês sobre o livro Sem Palavras, a história por trás do livro Sem Palavras. Fica aqui comigo. O livro Sem Palavras, quando foi a primeira vez qual é a história, né, por trás desse tão famoso método que nós utilizamos com nossas crianças para falar sobre a mensagem, o plano da salvação. O livro Sem Palavras, a primeira vez que ele foi mencionado na história foi por Charles Spurgeon em uma pregação na metrópole de Londres, quando ele falava ali que havia um senhor que ele andava com um livreto com 3 cores apenas. Ele surgiu apenas com 3 cores, né? A primeira delas era o preto, para lembrar dos pecados, a vermelha para lembrar do sangue derramado e a branca para nos lembrar que Jesus nos torna alvo mais que a neve. Esse senhor andava com esse livreto no bolso, sempre mostrando e contando o significado de suas cores para quem quisesse ouvir, e Charles Spurgeon ali prega lá nesse sermão em Londres, falando sobre isso, né? E logo depois, não se sabe quando ao certo, a cor dourada foi adicionada no livro Sem Palavras, dando uma dimensão toda especial, né, para nos lembrar ali sobre as ruas de ouro e de cristal que o Senhor está preparando para nós, né, as mansões celestiais. E L.D. Moody, a história conta que ele mostrou essa 4ª cor do livro Sem Palavras em um sermão para mais de 12.000 crianças, onde ele pregou ali um lindo culto para crianças sobre o livro Sem Palavras. As crianças também diziam assim: conte-nos aquela história, Fanny, conte-nos aquela história, Fanny, falando com Fanny Crosby, a famosa compositora de hinos da harpa cristã, né? Ela tinha o costume de andar também com o livro Sem Palavras no seu bolso e contava sempre que as crianças pediam para ela. Em 1895, o livro Sem Palavras chegou à Índia através da vida da grande missionária que eu amo demais, Amy Carmichael. Amy Carmichael, uma missionária irlandesa, dedicou sua vida a levar o evangelho, né, em grande parte da sua vida ali na Índia, e ela pregava para muitas crianças com esse livro Sem Palavras, mas de uma maneira bem diferente das que nós conhecemos. Ela amarrava uma bandeira com as cores preta, vermelha, branca e dourada em seu carro de boi e falava ali, pregava para as crianças, e nos pequenos grupos a história conta que ela utilizava sim o livreto com as cores do plano da salvação, um livro Sem Palavras. Algum tempo depois, né, a esposa do fundador da APEC, Aliança Pró-Evangelização de Crianças, descobriu o livro Sem Palavras na biblioteca de um pastor, né, de uma igreja. E ela então trouxe o livro para ser publicado e foi acrescentado, né, 15 anos depois, de 1924, que foi o ano em que ela descobriu o livro Sem Palavras na biblioteca desse pastor. 10 anos depois, a CEF descobriu também o livro e ela acrescentou a página verde, que para nos lembrar ali sobre o crescimento espiritual. E hoje o livro Sem Palavras é como nós conhecemos ele, né, um versículo para cada cor, um versículo para cada parte do plano perfeito que o Senhor tem para nós, né? O método das cores é um método, como já estou falando para vocês. Ele não é o plano da salvação. E o livro Sem Palavras, ele expõe esse método das cores para que a gente possa alcançar o coração das crianças de uma maneira excelente. Nos anos seguintes, o livro Sem Palavras foi levado a mais de 120 países, levando ali a mensagem da salvação a muitas crianças, né? E a PEC acrescentou, a CEF acrescentou um versículo para cada, a sugestão de um versículo para cada cor. Eu vou mostrar aqui para vocês. A sugestão de versículo para a cor dourada é João 3,16, né, onde fala do amor de Deus, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, a vida lá no céu. Como vai ser precioso viver no céu com as ruas de ouro e de cristal. E sabe o que tem mais interessante no céu, crianças? Jesus, ele vai estar lá.
A cor preta nos lembra do pecado. Em Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E agora o pecado não entra no céu. O que nós vamos fazer? Né? E a cor vermelha vem para nos lembrar que Deus tem um plano perfeito para nós. Ele enviou seu Filho. Em 1 Coríntios 15:3-4 diz: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, segundo as Escrituras. E agora eu e você podemos receber Jesus no nosso coração. E a Bíblia diz em João 12 que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele nos dá um coração alvo como a neve. E a cor verde, ela nos lembra crescimento. Uma árvore, para ela crescer, ela precisa de água, de sol, né? Do solo fértil. E nós, para crescermos, como a Bíblia diz em 2 Pedro 3:18, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós, depois de crentes salvos, nós precisamos continuar crescendo, lendo a Bíblia, orando, indo à igreja, estando em comunhão com os nossos irmãos. Esse é o método das cores, é um plano da salvação pelo método das cores. Apliquem na vida das suas crianças. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até mais!